Olá, a Câmara Municipal de São Paulo conta com uma estrutura administrativa para dar suporte à atuação dos vereadores. Nesta estrutura, existem vários setores especializados em cada atividade, mas existem também comissões formadas por servidores de diferentes setores para lidar com assuntos específicos. Esse é o caso, por exemplo, da Comissão de Licitações e das comissões disciplinares. E é sobre essas comissões que nós vamos falar no programa de hoje. Aqui comigo a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, e o doutor Carlos Miceli, procurador, que integra essas duas comissões. Primeiramente, muito obrigada pela presença de ambos. Um prazer, doutor Miceli. Obrigado pelo convite. Doutora Nazaré, mais uma vez, um prazer imenso tê-la aqui para falar de um assunto tão importante dentro do nosso legislativo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu vou começar com o doutor Miceli, que está vindo aqui pela primeira vez, né? Para adquirir qualquer tipo de produto ou serviço, né, aqui na Câmara Municipal, é claro que existe uma série de regras para o que o poder público precisa observar, né? Inclusive, nós já fizemos aqui um programa falando um pouquinho de como é que é esse processo de contratação, que dá trabalho, não é simples, dá trabalho, e também nas situações em que é necessário realizar algum tipo de licitação, né? Porque as licitações normalmente exigem maior detalhe, né, com relação ao que tem que ser feito e tal, requisitos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona todo esse processo. Quais seriam as situações, por exemplo, que seria necessário uma licitação? Explica um pouquinho desse universo para a gente. A licitação, primeiramente, há necessidade de ter a competição, né? Não há licitação se não há competição para adquirir o produto. Então, o primeiro requisito é que o mercado exista mais de um fornecedor para ter essa aquisição. Então, a partir do momento que a gente identifica a necessidade do produto, a gente tem que consultar o mercado e verificar quem pode fornecer e como pode fornecer, porque tem essas duas fases. Sabendo isso, sabendo que o mercado consegue fornecer e existe a competição, a gente tem que fazer a descrição do objeto de uma forma que garanta mais ainda o amplo acesso. Mas a gente fazendo essa identificação, toda essa parte, aí o que acontece? Nós fazemos um procedimento, realmente, a gente faz esse procedimento como? Chamamos a unidade, que é a unidade que é realmente quem precisa disso, ela descreve o objeto, de uma forma... Explica o que precisa, né? Quer dizer, quais são as particularidades, o que precisa para realizar determinado tipo de serviço, né? As características, tudo isso, né? Sim, as características, tudo isso do objeto. A partir desse momento, o que nós podemos fazer? Nós abrimos a licitação. Aberto a licitação, esse produto é passado ao quê? Com a publicação do edital. Há um novo crivo do mercado que vai analisar se realmente o que a gente descreveu atende. Então, pode sofrer uma impugnação, pode sofrer questionamentos, né? E sofrendo esses questionamentos, a gente pode acatar esses questionamentos ou não. Pode falar, não, o que a gente quer está correto. Agora, as licitações, essa é uma ideia que eu tenho, me diga se é verdadeiro ou se é falso, né? Até bom, porque talvez outras pessoas, outros cidadãos tenham esse tipo de ideia. As licitações normalmente envolvem serviços ou produtos de maior quantia, né? Não necessariamente? Não necessariamente. Olha, a gente sempre tem essa ideia, né? De que vai para a licitação porque são produtos mais caros, e não é nada disso, não, então. A maioria das licitações são produtos de pequena quantidade. Tanto que até existe uma lei complementar do governo federal que se aplica a nós, né? Que nas compras até R$80 mil, ou seja, valores baixos, só microempresas podem participar. Essa é uma forma de estimular... Incentivar, né? A economia também local. Então, as pequenas empresas podem vir participar, né? Aqui, exatamente nessas compras de pequeno valor, que é a grande maioria das compras do poder público, principalmente a Câmara, por não ser um órgão muito grande, as nossas compras são realmente, a grande maioria
até R$80 mil, né? Então, aquelas compras, aquelas licitações grandes, geralmente são da União, né? Então, mas são essas que são mais divulgadas, né? Entendi. E eu imagino também que a licitação seja onde todo mundo fica mais de olho, né? Sim. Dentro da Câmara, porque envolve competição, né, doutora Nazaré? E por isso também participam da comissão de licitação, no caso da Câmara Municipal de São Paulo, um procurador. Uhum. Claro, não que seja obrigatório que um procurador integre a comissão de licitações. No passado era, aqui em São Paulo. Quando eu entrei na Câmara, em 1992, ainda não estava vigente a Lei 8666, que é de 1993, que é uma lei que vale para o Brasil inteiro, né, e que estabelece as normas gerais de observância obrigatória pelos estados, municípios e, obviamente, também pela União, justamente na condução de todos esses procedimentos de aquisição de compras e serviços. Então é geral, quer dizer, todo o Brasil tem que obedecer os critérios da lei famosa 8666. Né? Mas eu entrei antes, em 1992. Né? E antes era diferente? Era diferente. Aqui no município de São Paulo tinha uma lei, que até hoje eu sei o número, a Lei 10.544, de 1988, que exigia aqui no município que o procurador presidisse a comissão de licitação. E era uma função ingrata, vamos dizer assim, porque, como disse o Dr. Carlos, são inúmeros os objetos, os serviços, e o procurador que preside a comissão, ele precisaria, de alguma maneira, estar por dentro de tudo. Né? Só que, além dessa função, o procurador exerce outras. Então, é uma função assim que eu entendo que deve ser compartilhada, né? E não necessariamente o procurador deve presidi-la. Agora, o que sim, a própria Lei 8666, a Lei Geral de Licitações, exige é que todos os editais de licitação, compras, serviços de maior e de menor porte, e as minutas dos contratos que serão firmados ao final da licitação, se concluída com êxito, se firma, então, um contrato, em muitos casos. Nesses casos em que há um contrato posterior à licitação, como decorrência dessa licitação, tanto a minuta do edital como a minuta do contrato precisam ser, revisadas, né, por um procurador, ou seja, pelo assessor jurídico, né, do órgão. Né. Então, isso é muito importante, porque garante nesses processos que, como você dizia, né, eles são muito visados, né, porque envolve dispêndio de recursos públicos. Isso depois é auditado pelos tribunais de contas, eventualmente se houvesse algum tipo de fraude ou uma denúncia, isso chama muito a atenção, né? E às vezes há denúncias que, como bem lembrou o Dr. Carlos, ou impugnações que não são razoáveis e que, na verdade, não há nenhuma ilegalidade, não há nada de errôneo ali, e a gente então defende o que está sendo realizado. Enfim, a gente acaba sendo também um elemento importante em todo esse procedimento no órgão público. Daí a importância de ter, né, uma comissão, por assim dizer, né, que seja específica para tratar dessas questões, porque não é simplesmente acompanhar, enfim, o detalhamento, o serviço que vai ser prestado, saber como, enfim, publicar, né, no Diário Oficial o que está sendo requerido pela Câmara, mas também ficar de olho nessas questões que podem vir a ocorrer durante todo o processo, como uma impugnação, como falou a doutora Nazaré, né? E tomar as devidas providências para, enfim, mostrar por A mais B que não há necessidade da impugnação. Isso dá trabalho, né, doutor Miceli? Dá um pouquinho de trabalho, realmente, porque existem impugnações e impugnações, né? Uma parte, como a doutora Nazaré falou, algumas impugnações são realmente devidas, né? Às vezes, alguma coisa, o mercado mudou porque o mercado é dinâmico, então a gente pensou no mercado de uma forma e a gente não conseguiu verificar alguma especificidade, porque os objetos são... Daria para dar assim, um exemplo, assim, o que pode ser motivo de impugnação, alguma coisa assim? Várias coisas, isso é bem interessante, né? Por exemplo, porque assim, eu acho que para o leigo fica difícil entender, mas por que vai impugnar, né? O que acontece na prática? Uma coisa bem simples e é bem interessante. Por exemplo, existe uma bolacha. Tá. Né? Ou um biscoito. Né? Um assunto que todo mundo entende,
no passar dos anos, ela vai diminuindo de tamanho. E poucas pessoas vão percebendo. Mas, por exemplo, nós fizemos uma licitação há 60 meses atrás e o tamanho da bolacha era 250 gramas. Até esse detalhe tem que saber. Exatamente. Não, estou impressionada. A gente não imagina que uma licitação dá esse tipo de detalhe, né? E agora, o padrão e a grande maioria das bolachas são 180 gramas. Certo. E nós colocamos essa bolacha de 250 Entendi. gramas. E aí o mercado falou, não existe mais essa bolacha de 250 gramas. E a gente falou, não, já está na licitação, o pessoal está fornecendo. Falou, não, já acabou. Não tem mais. É um biscoito ou bolacha, né? Porque cada região do Brasil chama de um jeito, causando confusão. Então. Exatamente. Um outro exemplo, por exemplo, a flanela. Estou dando bem exemplos prosaicos, até para ficar bem interessante. Uma flanela. Normalmente, as flanelas são de 50 centímetros, mas, por exemplo, num caso específico, a necessidade de uma flanela de 45 centímetros. Pode ser que isso dê algum problema, entendeu? Porque eu falo, mas por que você? Você vai ter que justificar, porque você quer uma flanela de um tamanho menor. O que isso vai mudar na prática? Quer dizer, por que esse objeto requisitado precisa ser nessa dimensão? Tudo isso, né? Exatamente, porque se você pedir algum objeto que não tenha justificativa e seja uma coisa mais específica para o mercado vai te cobrar, com certeza. E esse tipo de coisa que acontece, esses são os mais tranquilos, né? E às vezes, quando são serviços que exigem uma certa experiência, uma certa garantia de que esse serviço vai ser bem executado, a gente exige atestados de capacidade técnica que denotem, que comprovem que há uma experiência anterior compatível com aquele objeto que está sendo licitado. Por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo tem eventos diariamente, recebe milhares de pessoas, agora menos por conta da pandemia. Claro. Mas é um prédio muito visitado e, portanto, por exemplo, para a gente contratar um serviço como o de TV Câmara, a gente exigiria que o licitante tivesse, no mínimo, alguma equipe compatível e equipamentos também compatíveis com o objeto que está sendo licitado. Então, nesse caso, por exemplo, né, poderia ter havido uma impugnação em relação à quantidade que a gente exigia de experiência e qualidade para participar desta licitação. Agora, uma coisa interessante aqui, se o edital não for impugnado, ou seja, se a gente colocou o edital no mercado, saiu na praça, estamos precisando contratar, né, uma empresa ou uma fundação, que seja, alguma entidade que possa prestar esses serviços, né? E a gente exige o atestado X, Y, Z, enfim. Ninguém impugnou. Certo. Fizemos a licitação. Aí, quando começa a análise dos documentos que... primeiro a gente abre o preço, vamos ver, né? Qual é o valor? Bom, qual é oferecer o menor valor? Ok. Agora vamos ver o documento. Puxa, ela não tem atestados de habilitação técnica compatível com aquilo que estava sendo exigido no edital. Então, ainda que o preço seja ótimo, a gente não vai contratar. Entendi. E aí, provavelmente, ela vai entrar com recurso. Não, eu tenho sim essa capacidade. Aliás, o que mais tem é isso. Aí vem o recurso. A gente avalia, porque também os outros licitantes também estão interessados. Claro. Inclusive, eles podem se manifestar sobre o recurso interposto, e mesmo em relação à decisão que tomou a comissão, que ela pode habilitar ou não. Se a gente habilita e o outro licitante diz, não, ela não tinha a capacidade técnica, a gente vai ter que ver o recurso, então, do outro licitante. Então, é sempre uma dinâmica, digamos assim, às vezes é difícil, né? E, às vezes, claro, o procedimento acaba sendo um pouco moroso. Demora um pouquinho. Já tá existe certo. até uma ideia de que licitação demora. E muitas vezes, sim. Mas por causa dessas Por causa dessas particularidades. particularidades. Outras vezes não, a gente consegue fazer licitações muito rapidamente Muito rápido. mesmo. Bom, mas foi bastante esclarecedor falar sobre licitação nesse momento, mas no próximo bloco eu quero falar com vocês sobre as comissões disciplinares. Esse é um outro assunto que também é muito interessante, então vamos para um rápido intervalo e voltamos já.